Então, bom dia. O tema de atualização de hoje é a abordagem do politraumatizado. E o que eu procurei trazer para vocês hoje foi o que tem de novo, o que teve de mais importante nos últimos anos, no que diz respeito à diminuição da mortalidade, quais foram as medidas de impacto, né, nessa questão, e o que da abordagem ortopédica evoluiu desde meados dos anos 80 até os dias atuais. Lembrar que a mortalidade no trauma, apesar de ter diminuído nos últimos 15 anos, o sangramento ainda continua sendo a maior causa de morte nos pacientes politraumatizados. Essa foi uma revisão aí de publicações que acabou sendo publicada no Injury de 2008, que mostra que a gente ainda perde muito paciente nas primeiras 24 horas em decorrência de sangramento. Quando a gente tem sangramento ao nível da pelve, quase 50% de morte dentro das 24 horas, obviamente que nas lesões instáveis, e o choque hemorrágico continua sendo a maior causa isolada de mortalidade. E por quê? Porque o sangramento está intimamente relacionado com o aparecimento de um quadro de coagulopatia, e a coagulopatia invariavelmente contribui em algumas situações em 62% de morte. Mesmo em pacientes que têm um ISS de 17, é um ISS de politrauma, que é o primeiro, seria a partir de 17 se considera um politraumatizado, mas é o índice mais baixo do politrauma. Então, o sangramento, a coagulopatia é a causa mais importante que leva à morte. E o que acontece na coagulopatia? A mortalidade é 3 a 4 vezes maior, a gente tem 8 vezes mais chance de morte nas primeiras 24 horas quando existe esse evento, leva ao aumento do tempo de hospitalização, tanto na UTI quanto o tempo de hospitalização total dos pacientes, e contribui para uma maior ocorrência de insuficiência renal aguda e tardiamente de disfunção de múltiplos órgãos. E em decorrência de todos os problemas relacionados ao sangramento e reposição inadequada de volumes e também ao processo inflamatório que vem junto com o politrauma, aumento da lesão pulmonar aguda. A causa da coagulopatia aguda no trauma, durante algum tempo, ficou sem se saber ou se identificar qual que era o fator desencadeante do fenômeno da coagulopatia, se fazia essa conjectura da existência dessa tríade letal, em que a coagulopatia podia ser desencadeada pela acidose, pela hipotermia, mas na verdade, em meados da última década, em torno de 2007, 2008, se entendeu muito bem qual que é a fisiopatologia da coagulopatia. O fator desencadeante é o choque associado à hiperperfusão tecidual sistêmica. Isso leva à ativação de vias de anticoagulação, a vias de hiperfibrinólise, a um estado de hiperfibrinólise. Isso foi demonstrado nesse estudo de 2007, que o fator desencadeante é a hipoperfusão tecidual decorrente do choque. A gente vai ter ativação do sistema de anticoagulação através da inativação da trombina. Eu já tive oportunidade de comentar com vocês alguns anos atrás a respeito da fisiopatologia, não vou me deter a detalhes específicos, mas a trombina, uma vez ela ligada a essa proteína que se expressa no epitélio vascular no estado de hiperperfusão sistêmica, vai impedir a formação de fibrina, ou seja, não vai haver formação de coágulo. E o segundo método, a segunda cadeia que contribui para a coagulopatia é a ativação da proteína C. A proteína C
é um anticoagulante natural que nós temos. Então, todo mundo que estuda anticoagulação ou que faz profilaxia de TVP, lembra que um dos fatores de risco para a ocorrência de trombose venosa é deficiência de proteína C, e aqui na coagulopatia há uma ativação da proteína C que vai aumentar a quebra do plasminogênio em plasmina e que vai aumentar a atividade fibrinolítica. São essas as duas situações que ocorrem e que desencadeiam o fenômeno da coagulopatia no trauma. E a gente sabe hoje em dia que a acidose, a hipotermia e a hemodiluição, elas só contribuem para piorar o fenômeno da coagulopatia, mas não são por si só o desencadeador da coagulopatia. Essa é a grande contribuição que teve nas últimas décadas, o entendimento desse fenômeno, obviamente, que modificou os protocolos de ressuscitação. Então, rapidamente, essa hipoperfusão tecidual tem que ser corrigida. Isso vem desde a abordagem pré-hospitalar, nos casos de sangramentos extensos ou pacientes com feridas abertas com sangramento grande, tem que ser feita a ressuscitação com uma hipotensão permissiva, em que a PA é mantida ao redor de 90, isso mantém um bom fluxo cerebral e diminui a possibilidade de sangramento continuado durante o transporte, o mínimo de solução cristalóide e remoção rápida para o hospital, onde as medidas efetivas de controle de sangramento têm que ser adotadas, sejam elas através do controle do sangramento de lesões da pelve, sejam elas através de laparotomias ou estudo embolização angiográfica de emergência e a oclusão das feridas e a compressão das feridas e a abordagem dessas feridas para controle de sangramento. Então, primeira coisa, controlar o sangramento efetivamente. Segunda coisa, fazer uma reposição volêmica adequada. Lembrar que nas hemorragias classe 3 ou 4, em que a gente tem mais do que 30% ou até mais do que 40% da perda da volemia, é onde a gente vai indicar a ressuscitação hemostática, que é o protocolo atual. Ressuscitação hemostática consiste em administrar plasma fresco congelado, concentrado de hemácias e plaquetas, na proporção de 1 para 1 para 1. Isso nada mais é do que sangue total sendo administrado ao paciente. O paciente está perdendo sangue, a gente tem que repor sangue nessas situações de perda grande da volemia. Tem que administrar também antifibrinolíticos. Com a reposição volêmica, a gente está fazendo com que os carregadores de oxigênio cheguem aos tecidos e contribuam para a diminuição da hipoperfusão tecidual. A administração de antifibrinolítico impede que a gente tenha a quebra dos coágulos e que mantenha o estado de coagulopatia. E o antifibrinolítico administrado é o transamin, é o ácido tranexâmico. Isso foi publicado em 2010. Houve uma contribuição expressiva para o controle do sangramento em pacientes com trauma, nesse estudo que foi feito aí em mais de 10 mil pacientes, um estudo multicêntrico. E o ácido tranexâmico é administrado dessa maneira: 1 grama em bolos, em 10 minutos, assim que o paciente dá entrada ou assim que ele atinge os critérios de transfusão da reposição hemostática, e depois mais 1 grama em solução fisiológica, numa infusão de 8 horas. E, obviamente, a necessidade de correção de todos os distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos que esse paciente apresente. Os indicadores, o gatilho para a gente partir para uma ressuscitação hemostática estão bem claros. Alteração do coagulograma, principalmente o TP e TTPA, em uma vez e meia acima da sua normalidade. Um paciente que receba mais do que 4 concentrados de hemácias na primeira hora do seu atendimento, ou mais do que 10 unidades, é um gatilho para a ressuscitação hemostática. Pacientes que tenham uma acidose com déficit de base, em que isso está sendo menor do que menos 5 miliequivalentes por litro, esse também é um gatilho. Lembrar que acima de menos 6 de déficit de base, a ocorrência de coagulopatia beira 20%. Pacientes com lactato alterado,
preenche gatilhos para ressuscitação hemostática. 2,5 até 4,9 de lactato está associado com quase 30% de mortalidade e acima de 10, 95% de mortalidade. E pacientes que chegam já hipotérmicos e com alterações e com sangramento importante, que estão recebendo uma boa quantidade de concentrados de hemácias, também vão preencher o critério para ressuscitação hemostática. Então, do ponto de vista de controle da hemorragia ou de controle de prevenção da coagulopatia, é isso que a gente tem de mais atual. No que diz respeito à abordagem ortopédica, eu acho que todos nós fomos educados e aprendemos desde de meados da década de 1989 que a primeira maneira do ortopedista encarar as fraturas de um paciente politraumatizado foi o Early Total Care. Esse é o trabalho que desencadeou, que fez a divulgação do tratamento precoce de todas as fraturas, né, em meados da década de 89. Mais 10 anos depois veio o conceito do Damage Control Orthopedics, que esse foi um dos trabalhos que divulgou e propagou o conceito de Damage Control. E agora, mais 10 anos depois, a gente tem uma outra forma de abordagem ou um refinamento do Damage Control, que seria o Early Appropriated Care. Esse é um trabalho que está publicado no Journal of Trauma, agora de 2011, mas que esses autores começaram essa metodologia de abordagem do politraumatizado em meados agora dessa primeira década do século XXI. Lembrando que o Early Total Care foi considerado durante muito tempo o padrão ouro, ou seja, a fixação imediata das fraturas nas primeiras 24 horas de um paciente politraumatizado. Porém, a evolução de alguns pacientes, principalmente a observação desses casos nos anos 90, viu-se que um bom número desses pacientes evoluía com morte, que não era esperado, com evolução para falência de múltiplos órgãos, durante ou depois no pós-operatório de cirurgias prolongadas de fixação definitiva. Se identificou qual eram esses pacientes, eu vou mostrar mais tarde para vocês, essa população chamada de pacientes em risco, em que a cirurgia prolongada de fixação definitiva imediata era um segundo trauma que contribuía para mortalidade por piorar a resposta inflamatória que esses pacientes apresentavam. Veio então o conceito do Damage Control, que nada mais é do que a cirurgia imediata para controle da hemorragia ou do sangramento e contaminação, ou seja, medidas de preservação da vida, procedimentos de salvação de membros, a estabilização provisória, porém eficiente das fraturas, e depois, quando o paciente já recuperado em um tempo adequado, o tratamento definitivo retardado. Para esse grupo de pacientes chamados pacientes em risco, a mortalidade com o tratamento definitivo precoce caiu de 60% para próximo de 10%. Preservar a vida no Damage Control da nossa parte é contribuir para o controle do sangramento através da estabilização das fraturas do anel pélvico, sejam com fixador externo ou eventualmente só a utilização do lençol temporariamente. Proceder aos procedimentos de limpeza cirúrgica e desbridamento das feridas e das fraturas expostas. Tratar as lesões, então aqui salvar membros, as fraturas com lesão arterial associada, a realização das fasciotomias quando necessárias, tudo isso está incluído no controle do dano. Fazer a estabilização provisória, porém eficiente, das fraturas dos ossos longos, principalmente dos membros inferiores, fêmur e tíbia. Não necessariamente as fraturas do antebraço precisam de ser submetidas à fixação externa, e as fraturas articulares complexas, que devem ser corretamente alinhadas e estabilizadas por meio da fixação externa. E qual que é esse grupo de pacientes que se beneficia do Damage Control? É aquele paciente que tem um índice de score de trauma acima de 20,
com um traumatismo torácico moderado, que é o dado pela essa escala, que é o Abbreviated Injury Scale, acima de 2. Pacientes com lesões múltiplas no abdômen e na pelve, com trauma grave, que é o trauma acima de 3, pela mesma escala, com choque associado, uma PA abaixo de 9, e pacientes com contusão pulmonar bilateral, e para nós, pacientes com fratura bilateral de fêmur. Essa é a população de risco em que, eventualmente, a fixação definitiva precoce vai contribuir para um resultado não adequado. Todos esses pacientes têm que ser ressuscitados, devem ser tomadas as medidas de correção volêmica, de correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, fazer a ressuscitação adequada e serem reavaliados. Após a reavaliação, a gente pode ter uma situação em que o paciente se encontra estável, se encontra numa situação borderline, limítrofe, ele ainda permanece instável ou está à beira da morte. Então, classicamente, para os pacientes estáveis, a gente poderia indicar o Early Total Care, e para os pacientes instáveis ou à beira da morte, são pacientes que iriam para o Damage Control. E o que fazer com os pacientes limítrofes? Bom, primeira coisa é saber reconhecer uma ressuscitação bem atingida para saber se o nosso paciente está instável ou não. Ressuscitação tem esses objetivos: que o paciente tenha uma estabilidade hemodinâmica, frequência cardíaca inferior a 100, obviamente que isso aqui varia nas crianças e varia também para os idosos que eventualmente utilizem algum tipo de medicação, como beta-bloqueadores, a gente precisa ter essa informação. Mas para a população normal, frequência cardíaca inferior a 100, PA deve estar acima de 100, com uma diastólica superior a 70, pacientes que estão em ar ambiente saturando acima de 93%, não retendo CO2, se o paciente estiver entubado, a relação entre a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial e aquilo que é dado para o paciente na máquina, no ventilador, que é a FiO2, tem que ser acima de 300, indica que ele tem uma função pulmonar normal. Se for menor do que 200, é uma lesão grave pulmonar, então não é um paciente em condições de ir para um procedimento complexo de reconstrução das suas fraturas. O lactato tem que ser inferior a 2,5, lembrando que o lactato no sangue arterial é de 2,1, o seu limite. Não deve estar em acidose, com todos os parâmetros de coagulação normal e temperatura normal. Função renal boa, 1 ml por quilo por hora, com de débito urinário, e não ter drogas vasoativas para manter a pressão ou a função do miocárdio. E o paciente limítrofe, que a gente sempre fala, o que seria esse paciente limítrofe? Os seus parâmetros são pacientes que após a ressuscitação ainda mantêm um APA abaixo de 100, próximo de 90, são pacientes que receberam entre 2 e 8 unidades de concentrados de hemácia, mantém um lactato próximo de 2,5, não é um lactato extremamente alto, mas também ele não está normal, estão com um débito urinário abaixo do que seria esperado e mantém uma temperatura corpórea, em geral, abaixo de 35 graus, mas não inferior a 33. Esse é um paciente borderline. E é com esse que a gente vai sempre ter a dúvida se nós vamos para o tratamento definitivo precoce ou se a gente vai para o damage control. Classicamente, o paciente que foi bem ressuscitado, ele pode ser submetido à fixação definitiva precoce, mesmo sendo um paciente de risco. Paciente de risco, ressuscitou bem, tem todos os parâmetros atingidos, pode ser feito o tratamento definitivo imediato das suas fraturas. Se não, se ele não está bem ressuscitado, fazer o damage control. E lembrar que durante as 24 horas de assistência, de acompanhamento desse paciente, ele não pode ter
variação dos parâmetros de estabilidade hemodinâmica e respiratória. Isso é condição essencial. Outras indicações do damage control é o trauma de crânio grave com Glasgow inferior a 8, para evitar a piora da lesão cerebral. As lesões graves das partes moles que impedem um tratamento definitivo e imediato. Obviamente, as fraturas articulares complexas que vão necessitar de exames de imagem, de pensar, de planejamento pré-operatório e muitas vezes a estrutura hospitalar onde a gente está trabalhando e os recursos que são insuficientes para que a gente, mesmo no paciente que tenha condições de fazer o tratamento definitivo e imediato, a gente não dispõe dos recursos para instituir esse tratamento. E onde entra esse novo conceito de abordagem ortopédica do politraumatizado, que é o chamado Early Appropriated Care. Basicamente, o que consiste isso é fazer a fixação definitiva das fraturas do fêmur dentro das primeiras 24 horas e o splint das outras lesões que esse paciente apresente e fazer o tratamento definitivo retardado das outras lesões. Então, estabilizar o fêmur seria o conceito fundamental, básico dessa nova modalidade, porque os cuidados de pacientes com fraturas de fêmur, mesmo com fixador externo, às vezes são ruins. A gente tem problemas com os fixadores, eles infectam o trajeto dos pinos, tem complicações com a fixação externa, e essa metodologia procura limitar ou minimizar esses problemas. Teria indicação em pacientes na condição limítrofe, porém que não tenham acidose, ou seja, é um paciente que ainda não está com a sua APA totalmente normal, mas está uma APA próxima de 10, ela não é superior a 10, está com lactato abaixo de 2,5, mas ainda não está normal, mantém parâmetros respiratórios bons, ou seja, essa relação PaO2, FiO2 está acima de 300, tem os exames de coagulograma que mostram que ele não desenvolve coagulopatia, e nessa série de 492 pacientes, a ocorrência apenas de 1,7% de complicações pulmonares de síndrome da angústia respiratória do adulto, em pacientes que não tinham trauma de tórax, e naqueles com trauma torácico associado, a ocorrência de 5,7%. Então, são ocorrências, incidências dessa complicação baixa, seguindo esses critérios. Ou seja, um paciente limítrofe com tendência para estável pode ser abordado por esse novo conceito. Um paciente limítrofe com tendência para instável ainda é melhor que a gente faça o damage control. Uma vez feito o damage control, como é que é a sequência? O que a gente pode fazer com os pacientes? Lembrar que entre o segundo e o quinto dia pós-trauma é a fase de hiperinflamação, a gente tem uma exacerbação do processo inflamatório, é o momento de fazer procedimentos de baixa complexidade, rápidos, como o second look das fraturas expostas e de feridas. A partir do quinto dia já há uma diminuição da resposta inflamatória sistêmica, então é a nossa janela de oportunidade para realizar o tratamento definitivo das fraturas. Então a gente tem esse período para abordar definitivamente todas as lesões do aparelho locomotor. Entre o 11º e o 21º dia há um esgotamento do sistema imunológico, então uma imunossupressão relativa que aumenta o risco de infecção nos procedimentos definitivos. Devemos evitar nesse período as cirurgias reconstrutivas grandes. Continuamos com os cuidados das feridas e aproveitamos esse momento para reposicionamento, troca de fixador externo, fazer o ajuste fino do damage control que foi realizado inicialmente, para depois, então, após o 21º dia, com a recuperação do sistema imunológico, fazer o tratamento definitivo daquilo que não pode ser feito nas fases anteriores. Então, como mensagens,
Lembrar da importância da prevenção da coagulopatia através do controle rápido da hiperperfusão tecidual, através do controle da hemorragia, da introdução da ressuscitação hemostática, como eu já disse para vocês. O Early Total Care continua sendo o tratamento preconizado sempre que possível para os pacientes estáveis. O Early Appropriated Care para os pacientes limítrofes com tendência à estabilidade, porém respeitando os padrões que já também mostrei, e o Damage Control para pacientes instáveis, não ressuscitados adequadamente, com trauma de crânio grave e função respiratória comprometida. Era isso. Muito obrigado.